Neste trabalho, iremos abordar a história social da infância e da adolescência. Ao longo da história, desde o século XVII até o início do século XX, a sociedade vem criando conceitos e modelos para a infância, além de mecanismos que a valorizem através dos programas sociais, assistenciais e filantrópicos, com o objetivo de reparar erros de descaso com a infância e com a adolescência. Atualmente, no conceito legislativo, considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Entretanto, para se ter uma visão mais completa do assunto, é necessário que estudemos a história dos seus direitos. Desde a antiguidade, crianças eram consideradas seres inferiores que não mereciam nenhum tipo de tratamento diferenciado, sendo inclusive a duração da infância reduzida. A criança era tida como uma espécie de instrumento de manipulação ideológica dos adultos e, a partir do momento em que elas apresentavam independência física, eram logo inseridas no mundo adulto, não passando pelos estágios da infância estabelecidos pela sociedade atual. Outro fator importante era que a socialização da criança durante a Idade Média não era controlada pela família e a educação era garantida pela aprendizagem através de tarefas realizadas juntamente com os adultos. Os sinais de desenvolvimento de sentimento para com a infância tornaram-se mais significativos a partir do fim do século XVI e durante o século XVII, pois os costumes começaram a mudar, tais como o modo de vestir, a preocupação com a educação, bem como separação das crianças de classes sociais diferentes. Toda essa preocupação e cuidado com o comportamento de crianças e adolescentes estava ligado ao modelo de civilidade da época, e isso significava ter boas maneiras e regras de etiqueta. No Brasil, a história da infância não é muito diferente daquela escrita por europeus, visto que havia uma ausência de relação à infância na sociedade e nos seus escritos. Crianças indígenas. No Brasil colonial, a distinção era bem clara, uma vez que a exploração infantil era aceita e justificada por toda a sociedade, já que não existia o sentimento de infância. Portanto, havia um processo de desumanização. No processo de catequização e conquista, o acesso às crianças era mais fácil. Os jesuítas acreditavam que estavam salvando suas almas. Com a expulsão da Companhia de Jesus, a educação dos nativos ficou negligenciada pela sociedade por muitos anos. Crianças escravizadas. Para os cativos, apenas o trato servil. Aos nascidos no Brasil, caso sobrevivessem, podiam ficar com a mãe ou ser vendidos pelo senhor de escravos. Assim que conseguiam executar uma ou qualquer atividade, eram obrigadas ao trabalho. As taxas de mortalidade infantil eram altas devido à ausência de tratamento de doenças e cuidados preventivos. Ao longo dos anos de escravidão, estratégias de sobrevivência foram criadas e possibilitaram uma rede de solidariedade para os escravos se manterem mais próximos, como, por exemplo, o apadrinhamento. Já durante a Idade Contemporânea e com o desenvolvimento acelerado do capitalismo, o uso da mão de obra infantil vai contribuir cada vez mais para o aumento das desigualdades. Isso se dá em função de que essa mão de obra era considerada barata e propícia à exploração, sem nenhum controle por parte das autoridades competentes, principalmente se tratando de crianças oriundas de famílias pobres. E este fato é o que vai dar ênfase à discussão e à formulação de leis, entre outros recursos, para inibir a exploração da mão de obra infantil e, consequentemente, criar mecanismos para a proteção da infância. No Brasil, essa iniciativa se deu por volta de 1942, quando foi criado o Serviço de Assistência ao Menor, uma instituição disciplinar que abrigava menores infratores. Esse modelo de institucionalização, no entanto, foi criticado por conter ações consideradas repressivas e acabou sendo extinto no mesmo ano em que ocorreu o golpe militar, em 1964. A partir daí, até a década de 1970, a discussão em torno da infância passa a ser considerado como prioridade no campo político e social, e na década de 1980, essas discussões passam a ter influência de caráter normativo internacional. Diante de toda essa articulação, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em 1990.
que estabelece as diretrizes no campo das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente, buscando assim que todos sejam reconhecidos como sujeitos de direitos. Apesar de todos os avanços proporcionados tanto pela Constituição de 88 quanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda existem fatores que precisam ser analisados, pois dificultam o cuidado para com os menores. Por exemplo, a mentalidade jurídica no Brasil, que continua predominantemente encarceradora, a questão da mortalidade infantil e da educação. Podemos concluir então que, apesar de todo o progresso, ainda há muito a ser trabalhado para garantir uma melhoria na qualidade de vida das crianças e dos adolescentes no nosso país, porque, infelizmente, as distinções sociais continuam regendo o tratamento dado a essa parcela da população no nosso Brasil. O médico é o profissional da saúde que tem a função de prevenir, diagnosticar, tratar e combater doenças, contribuindo para a manutenção da saúde das pessoas. Por isso, é de extrema importância que este profissional compreenda a dinâmica saúde-doença como um conjunto de fatores complexos que podem variar de paciente para paciente, levando em conta as particularidades sociais, psicológicas e biológicas de cada um. Como já visto, entende-se que a infância e a adolescência são fases da vida repletas de particularidades que as diferem da fase adulta. Nesse sentido, compreender o conceito de criança e o de adolescente é o que permite a compreensão dos processos saúde e adoecimento exclusivos de cada um desses grupos dentro da prática médica, uma vez que, a partir disso, é possível aplicar diagnósticos e tratamentos adequados. Por exemplo, saber que a adolescência é um período de autodescoberta e de mudanças físicas e psicológicas é extremamente necessário para uma análise efetiva do paciente. Afinal, o corpo, a mente e a realidade de um adolescente são distintos dos de um adulto ou de uma criança. Logo, é necessário que se apliquem os conceitos específicos deste grupo para compreender o que se passa com o paciente e, por conseguinte, tratá-lo adequadamente. Além disso, o conhecimento do percurso histórico de determinado tema é essencial para compreendê-lo. No caso da infância e da adolescência, esse conhecimento histórico é o que nos permite entender que estas são construções culturais da sociedade, estando sujeitas a mudanças e dinâmicas que ocorrem de acordo com as transformações sociais e políticas que a comunidade enfrenta. Nesse sentido, saber como as crianças eram tratadas em períodos anteriores, nos quais o sentimento de infância era inexistente, e de que forma isso influenciava no desenvolvimento cognitivo, social, motor e psíquico dos indivíduos, é imprescindível para que os direitos e as particularidades desse grupo sejam defendidos e respeitados. Ainda, o conhecimento e o entendimento dos conceitos e da história da infância e da adolescência foram e ainda são essenciais para a prática da medicina. Isso porque tal conhecimento possibilitou um novo olhar da medicina para estes grupos, possibilitando o surgimento de médicos especialistas no cuidado destes, como pediatras e ebiatras, especializados no cuidado de crianças e de adolescentes, respectivamente. Sendo assim, percebe-se como a prática médica necessita do conhecimento a respeito do conceito e da história do grupo tratado, tendo em vista que, a partir disso, é possível delimitar a conduta e o tratamento adequados e efetivos para cada grupo, assegurando assim a saúde humana. Portanto, no caso da infância e da adolescência, entender que ambas são fases singulares do desenvolvimento humano é essencial para uma atuação médica de qualidade. Agradecemos pela atenção e para mais informações consulte nossas referências por meio deste QR Code.